Discriminantes putativas. Olha, tá aí um tema que causa pânico, desespero. Seja em estudante de direito na faculdade, quem já terminou a faculdade vai fazer prova da OAB, de concurso, ou mesmo quem já advoga na área criminal, afinal de contas, discriminante putativo é uma das teses defensivas. Deve ser alegado, por exemplo, em sede de alegações finais por memoriais. Então, que tal a gente desmistificar isso de uma vez por todas? Meu nome é Cris Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, atuante na área de consultoria, especialmente em execução penal. É um prazer estar aqui com você. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixa seu like no vídeo. Então vamos lá, vamos começar entendendo a própria expressão discriminante putativa. Discriminante é sinônimo de causa excludente de ilicitude. Então a legítima defesa, por exemplo, é uma discriminante. Só que no caso das discriminantes putativas, o problema é que a palavra putativa significa imaginária. Então vamos traduzir a expressão? Discriminante putativa é uma causa excludente de ilicitude meramente imaginária. Se ela não é real, então definitivamente o que ela não faz? Ela não exclui ilicitude. Dentro do nosso conceito analítico de crime, que é tripartite, crime como fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, definitivamente você não vai trabalhar a discriminante putativa, seja numa prova, seja numa tese de defesa, nesse elemento do meio do crime. Em ilicitude, jamais. Você nunca vai dizer que uma situação de erro de tipo permissivo ou de erro de proibição indireto são hipóteses que vão afastar a ilicitude. Nunca. Porque as causas excludentes de ilicitude, elas são reais. Cris, quer dizer então que a chamada legítima defesa putativa não é legítima defesa? Não é excludente de ilicitude? Não é. Porque se ela é putativa, mais uma vez, ela é meramente o quê? Ela é meramente imaginária. Então, onde, em que momento, em que conceito, em que requisito do conceito analítico de crimes discriminantes putativas elas são trabalhadas? Ou no primeiro ou no último? Ou na tipicidade ou na culpabilidade. Vai depender da modalidade de erro. Eu quero que você saia aqui desse vídeo entendendo isso definitivamente. Então vamos lá. Se é trabalhado na primeira ou na última, a primeira coisa que você precisa entender em relação a isso é que existem duas formas de erro quando o tema envolve discriminante putativa. Porque ela é tratada como erro, é isso mesmo. Uma discriminante putativa nada mais é que um erro. Pode ser um erro sobre a situação fática, a leitura da realidade. A pessoa lê mal, a pessoa interpreta mal o que está acontecendo ali. A realidade é uma e ela enxerga outra. Mas esse erro também pode ser sobre a existência ou sobre os limites de uma excludente de ilicitude. Por isso que é tão importante que você esteja com seu VAD penal em mãos. Eu sempre digo isso nos meus vídeos, viu? Se você já é advogado, se você está estudando, mas você quer seguir a área criminal, quer fazer a prova da OAB em penal, é importante que você tenha um VAD específico. Inclusive, eu vou te indicar um que até é de minha autoria, que é esse VAD-MECUM penal, que é da editora Juspodium, é de minha autoria e também da professora Ana Cristina Mendonça. Tá vendo que ele é específico para direito penal? Qual é a vantagem de você ter um VAD penal, estudar, por exemplo, esse tema, abrir os artigos que eu vou falar e fazer a leitura num VAD penal? Mais remissões, você pode consultar essas remissões. É importante também em relação às leis penais especiais, para você encontrar, basta ir lá no site da editora Juspod, coloca meu nome, Cristiane Dupré, com T mudo no final, que você vai encontrar o VAD. Então vamos lá. Eu queria que você lesse dois artigos, abrisse aí o Código Penal e lesse o 20, parágrafo 1º e o 21. Duas possibilidades para você alegar discriminante putativa. A situação pode se encaixar no 20, parágrafo 1º, que é o chamado erro de tipo permissivo, ou no artigo 21, em que você vai utilizar o chamado erro de proibição indireto. Bom, eu disse que discriminante putativo é um erro. Eu disse a você ainda que esse erro pode ser sobre a situação fática, primeira situação de erro. O erro pode ser sobre a existência de uma discriminante, ou o erro pode ser sobre os limites, então você precisa lembrar disso. O erro pode ser sobre a situação fática, sobre a existência, sobre os limites. O que é um erro sobre a situação fática? Eu falei para você que é uma leitura errada da realidade. Teve um caso que aconteceu de um sujeito que estava dormindo em casa, ele esqueceu a panela no fogo, e aí começou a sair uma fumaceira danada, os vizinhos avisaram o filho dele correu até o local, começou a bater na porta da casa, e nada do pai acordar. O filho, desesperado, fez o quê? Arrombou a casa. Só que aí sim o pai acordou assustado. Era tarde. Ele achou que era alguém invadindo a casa dele.
Ele não sabia que era o filho dele. Então, na cabeça dele, era o quê? Era um bandido entrando na casa dele. Ele pegou a arma, atirou e matou o filho. Perceba que, nesse caso, ele cometeu um erro? Sim, claro que ele cometeu um erro. Mas esse erro dele incidiu sobre o quê? Incidiu sobre a situação fática. Ele teve uma leitura errônea daquela realidade. O erro sobre a situação de fato caracteriza o chamado erro de tipo permissivo. Olha de novo aí para o 20, parágrafo 1º. Vê se isso não fica muito claro aí para você. Quando existe um erro sobre uma situação fática que, se fosse real, tornaria a ação legítima, porque, de fato, se fosse um criminoso entrando na casa dele, arrombando, ele poderia agir em legítima defesa. Então, realmente, se aquela situação fática fosse real, tornaria a ação dele legítima, ele estaria em legítima defesa. Esse erro sobre a situação fática é tratado pelo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E possui uma de duas consequências. Pode isentar de pena, pode efetivamente afastar o crime, ou pode permitir a punição a título de culpa. A gente tem que olhar as peculiaridades do caso. E nada impede que, numa peça de defesa, por exemplo, utilizando como tese de defesa, você possa, inclusive, pedir para afastar o crime, mas subsidiariamente, se é que houve alguma responsabilidade, que vai haver alguma responsabilidade, que ela seja a título de culpa. Então, de preferência que esse pai não responda. Mas se ele responder, que ele responda culposamente, ou seja, você tem uma tese subsidiária e você vai ter um pedido subsidiário, que o pedido principal pode ser o pedido de absolvição, o seu pedido subsidiário pode ser um pedido de desclassificação por um crime menos gravoso, como no caso um homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa, depende da situação concreta que você tem que analisar. Mas o importante é que você tenha entendido. Esse pai está em legítima defesa? Não, ele não está em legítima defesa, porque era o filho entrando na casa dele. Mas ele teve um erro sobre uma situação fática que, se fosse real, tornaria a ação dele legítima. É o 20, parágrafo 1º. Mas nem sempre o erro é esse. Às vezes o erro é sobre a existência ou sobre os limites de uma discriminante. A gente tem que entender isso também. Só lembrando, se você já é meu aluno no IDPB, eu presido o Instituto de Direito Penal Brasileiro, e lá eu tenho diversos cursos, o curso de prática na advocacia criminal, que aliás agora tem acesso vitalício, viu? Você tem a opção de adquirir o acesso vitalício, tem o curso completo de Direito Penal e tem a chamada Comunidade Criminalistas de Elite. Eu vou deixar o link para você abaixo desse vídeo, viu? E se você entrar para a Comunidade Criminalistas de Elite, você tem acesso ao curso de prática, ao curso completo de Direito Penal, ao curso de prática na jurisprudência, marketing jurídico, grupo de WhatsApp com advogados de todo o Brasil para você interagir, palestras, podcasts, aulas ao vivo, tem bastante coisa. Eu vou deixar o link para você. Mas por que eu falei sobre isso? Esse tema discriminante putativa, se você já é membro da comunidade ou vai entrar, onde é que você encontra ele de maneira muito detalhada? Dentro do curso completo de Direito Penal, que na verdade é um curso de teses de mérito, que te servem na prática, já que eu vou estudando com você o Direito Penal na prática. Agora vamos prosseguir. Erro sobre a existência, erro sobre os limites. Eu vou te dar exemplo também, porque eu sempre acredito que com exemplo fica muito mais fácil de entender. Vamos imaginar que um determinado sujeito, ele é traído. E ele acredita que, já que ele foi traído, ele é casado, se ele foi traído, ele pode matar, porque é a legítima defesa da honra dele. Eu vou te perguntar, tem legítima defesa nesse caso? Não. Mas ele acredita que existe. Ele não está lendo mal a realidade. A realidade, infelizmente, é aquela. De fato, ele foi traído. Ele erra sobre a existência de uma discriminante. Ele erra sobre a existência de uma excludente de licitude. Ele acha que existe legítima defesa quando, na verdade, não existe. Então, note que, se ele não lê mal a realidade, se ele não pressupõe uma situação de fato, que, se fosse real, tornaria ação legítima, eu não posso usar o 20, parágrafo 1º como no exemplo anterior. Mas entenda que ele erra, nesse caso, sobre a ilicitude do fato. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está matando, ou que ele está tentando matar, mas ele acredita que pode fazer. Ele acredita que a conduta dele não é proibida. Olha como é que fica fácil, olha como é que fica mais claro. Se ele acredita que a conduta dele não é proibida, que erro esse? É um erro de proibição. Mas que, por envolver excludente de ilicitude, a gente chama de erro de proibição indireto. Você usa o mesmo artigo 21, que é o artigo que você usa na tese de erro de proibição direto, só que a nomenclatura muda. E aí, lógico, você tem que explicar, seja numa prova de OAB, de concurso, numa tese de defesa, na vida prática de advogado criminalista, você tem que explicar que esse erro é um erro de proibição indireto, que ele errou sobre a existência de uma discriminante,
que ele acreditou que para aquela situação fática que ele estava vivenciando, existia uma excludente de licitude. E nesse caso, o que você vai sustentar? A isenção de pena, afastando a culpabilidade, ou subsidiariamente a redução de pena? Mais uma vez, você tem uma tese principal no 21, que é a isenção de pena e afastamento do crime, e uma tese subsidiária, que é a redução da pena. Ele responder com uma pena menos grave. É esse mesmo artigo que você vai utilizar quando você defender o erro sobre os limites da discriminante. Vou te dar exemplo também. Vamos imaginar que a pessoa comece de fato a agir em legítima defesa. Ela foi agredida e ela começou a agredir outra pessoa se defendendo. Mas aí ela acreditou o seguinte: olha, eu estava quieto aqui no meu canto, a pessoa veio me agredir, então agora eu posso ir até o fim matar. Ela saca uma faca e dá 50 facadas naquela pessoa e mata. O que nós tivemos aí? Um excesso. E ela errou justamente aí. Ela errou sobre os limites de uma discriminante. O que você vai utilizar? A mesma tese, artigo 21, erro de proibição indireto, e vai explicar que o erro dessa pessoa incidiu sobre os limites de uma discriminante. Ele entendeu que ele poderia ir até o fim, ele entendeu que ele poderia matar, já que ele foi agredido primeiro. Então é isso que você precisa esclarecer na sua tese de defesa quando o erro é sobre os limites de uma discriminante. Então, resumindo, e eu tenho certeza que você sai daqui tendo entendido da discriminante putativa. O que ela significa? Excludente de licitude imaginária. Então, ela nunca exclui licitude. O que exclui licitude é excludente real. É uma situação verdadeira de legítima defesa, de estado de necessidade, de exercício regular do direito, de estrito cumprimento do dever legal. E a discriminante putativa ela é tratada, então, como modalidade de erro. Qual erro? Depende. Pode ser um erro de tipo permissivo, 20, parágrafo 1º, pode ser o erro de proibição indireto, artigo 21. Você tem que identificar. Esse erro foi sobre a situação fática, esse erro foi sobre a existência ou esse erro foi sobre os limites. Se for um erro sobre a situação fática, você usa o 20, parágrafo 1º. Se foi um erro sobre a existência, você usa o 21. Se foi um erro sobre os limites, você usa o 21. Quando você usa o 20, parágrafo 1º, o que você sustenta ali? Você sustenta a isenção de pena ou a possibilidade de punição a título de culpa. E se você sustenta o 21, você sustenta o quê? A isenção de pena ou a redução da pena. 20, parágrafo 1º, erro de tipo permissivo. 21, erro de proibição indireto. Não se esqueça, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clica no link para você conhecer melhor o meu trabalho. Foi um grande prazer ter estado aqui com você e até o próximo vídeo.